Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar 5G Américas. O encontro de hoje tem como objetivo enriquecer as discussões a respeito dos desafios e oportunidades das novas tecnologias móveis em países continentais, tendo um olhar sobre o Brasil. Para falar sobre o tema, contaremos com a participação de José Felipe Rupental, conselheiro da Telco Advisors. José Felipe Rupental possui mais de 24 anos de experiência no setor de telecomunicações, fornecendo às empresas soluções de sucesso para superar os desafios de expandir e melhorar os serviços de telecomunicações e tecnologia, tanto no Brasil como em toda a América Latina. Graduou-se em gestão de TI, com ênfase em engenharia de telecomunicações, é membro da Open Mind Brasil e Top Voice do LinkedIn. Atualmente, lidera as iniciativas de consultoria e estratégia para o setor de telecomunicações da Telco Advisors. Gostaria de lembrá-los que as informações expressadas durante a apresentação são de responsabilidade do palestrante e não necessariamente refletem a opinião da 5G Américas. Eu também gostaria de informar que a apresentação será gravada e disponibilizada em nosso canal do YouTube posteriormente. Enviaremos o link por e-mail a toda a audiência. Infelizmente, devido a um contratempo, nosso vice-presidente José Otero não poderá estar presente nessa sessão. Dessa forma, eu, Ludmila Vianês, farei a leitura das perguntas do público ao final da apresentação do nosso convidado. As perguntas poderão ser feitas pelo chat ou por vídeo diretamente ao nosso palestrante. Passo agora a palavra ao nosso convidado de hoje, José Felipe Rupental. Muito obrigado, Ludmila, pela apresentação. Boa tarde a todos que estão aqui conectados. E antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer a toda a equipe da FEV Américas pelo convite para estar hoje aqui falando sobre um tema tão importante e agradecer aqui para todo esse público. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, nosso plano de fundo. Todos conferindo se já conseguem visualizar a apresentação? Sim, perfeitamente. Ótimo, muito obrigado. Como a Ludmila já passou na introdução, temos para vocês hoje uma discussão que ela vem amplamente sendo discutida, que são basicamente os desafios, né, as oportunidades das novas tecnologias móveis quando a gente olha para países com dimensões continentais. Já falar um pouco, essa apresentação é uma apresentação muito focada em mercado, tendências, inovação e oportunidades, não tão em específico no mergulho de uma tecnologia, apesar que a gente fala muito sobre tecnologia aqui, mas aqui é basicamente compartilhar com todos vocês aqui o que a gente vem enxergando no mercado, quais são as tendências e como é que, né, as operadoras e os países estão resolvendo os desafios de hoje de conectividade, de cobertura de rede móvel, já olhando os gaps que existem hoje e também os desafios do futuro, né? Porque a gente, sempre quando a gente fala sobre o futuro de rede móvel, futuro de transformação digital, a gente fala daquele mundo totalmente digital e conectado. No final, a gente vai ter o espaço reservado para perguntas e sinta-se à vontade a fazer qualquer tipo de questionamento. E, como a Ludmila comentou, ela vai trazer essas perguntas à tona e eu vou conseguir apoiar vocês. Então, com a apresentação, esse PowerPoint eu gosto muito de usar como plano de fundo, né? Eu gosto de uma dinâmica demais e falando sobre o mercado, etc. E vocês vão poder acompanhar isso aqui. Então, sintam-se à vontade, novamente, obrigado. Sempre quando a gente fala sobre redes móveis, né, a evolução, eu gosto de trazer esse chart aqui, essa imagem, e ela começa como um plano de fundo, né, do que a gente vai conversar sobre os desafios e oportunidades. Basicamente, aqui mostra um timeline entre as gerações, né, das redes móveis e o grande impacto que ela teve, né, nos seus tempos. Né. E a gente vive a era do 5G, né, que aqui a gente fala, denomina como a era, de fato, da internet das coisas, porque a era da internet via rede móvel ela já foi suprida, né, durante o 4G. E aqui é o grande ponto, né, que o 5G, o mercado trouxe uma expectativa enorme, né, para todos os usuários. Né? E, de fato, o 5G não é a primeira tecnologia que ela traz um novo formato de transformação, não só pensando nas pessoas, mas pensando no B2B, na sociedade como um todo, diferente do que aconteceu na jornada do 3G e 4G, que de fato a chegada do 4G transformou, né, a nossa vida, o dia a dia como pessoas, né, como consumidor, de uma forma muito radical. Né? O 5G traz isso,
mas no final do dia o grande objetivo dele é preparar a gente para o futuro, porque a gente fala de sociedades conectadas, e quando a gente fala de sociedades conectadas, não são mais só pessoas, são coisas, e são coisas em todos os lugares. Né? E essa expectativa, em uma visão geral do mercado, de uma forma global, a gente só conseguiu ainda atender de uma forma plena e já começa a sentir os efeitos de fato para o B2C. O B2B ainda depende muito. E tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar e é verdadeiro com a chegada do 5G, sobre cidades inteligentes, sociedade avançada, transformação industrial, a gente entende que a grande transformação desse mundo 100% digital e conectado, ele vai acontecer, de fato, com a chegada do 5G, e basicamente na próxima década. Por isso que essa jornada que a gente fala hoje, os nossos desafios de infraestrutura, cobertura de rede móvel e uso de outras tecnologias, o 5G ele vai ser, de fato, o primeiro passo para preparar essa jornada de futuro. E, de novo, eu acho que a chegada do 5G é uma grande disrupção para a forma que a gente pensa como levar conectividade, levar cobertura, e, tipicamente, nas outras gerações, a gente pensava, basicamente, em levar onde estão as pessoas. Isso, ao eu falar, isso se conecta muito, né, sobre o fundo, das motivações, dos porquês se preocupar com uma cobertura em todo o território, em países continentais, está muito conectado sobre o que a gente fala aqui de sociedades avançadas, né, transformação industrial, experiência e imersão, está muito conectado com aquelas 3 dimensões de uma era do futuro, que o Japão já falava há quase 2 décadas atrás sobre sociedade 5.0, e naquela época já falava que, de fato, o nosso futuro ele vai estar conectado e a transformação acontece para as pessoas. Diferente, por exemplo, quando a gente compara com a indústria 4.0, que na indústria 4.0 a tecnologia é o centro do negócio, nas sociedades avançadas, né, na sociedade 5.0, as pessoas são o centro e as tecnologias são para melhorar o dia a dia das pessoas. Mas para esse futuro acontecer, e isso a gente vê aqui, cases específicos, né, de cada caixa que está aparecendo aqui, todo mundo já deve ter visto no mercado, ainda não de forma massiva, a gente precisa de um grande ecossistema de tecnologia para suportar essa transformação. Né? E por que isso não aconteceu 10, 20 anos atrás, quando começaram a se falar sobre isso? É que, de fato, né, o ecossistema não estava pronto para suportar isso aqui como futuro. E um desses pilares era a conectividade. Né? Era a capacidade de levar a informação até o restante. E o 5G ele aparece, de fato, como a primeira tecnologia capaz de juntar todo esse ecossistema, junto com outras, para, de fato, fazer essa transformação. E aqui a gente vai poder falar também de machine learning, big data, inteligência artificial, que esse conjunto é o grande habilitador desse futuro. E em todas as conversas hoje que a gente fala no mercado, o desafio de tecnologia para tornar isso uma realidade já não é o maior, não é o 80-20, né, esse grande desafio. Nosso maior desafio hoje não é tecnologia, é muito mais inovação, formada, a forma que a gente vai levar isso e massificação para isso acontecer. A única coisa que a gente sabe é que esse futuro, né, que depende de confiabilidade, densidade e capacidade, ele vai acontecer. E aí aqui a gente começa a entrar muito nessas discussões de futuro, de como levar essa conectividade para todos os lugares, como os países e operadores vão fazendo. A gente cria aqui um ciclo que a gente fala que é o sucesso da implantação de novas tecnologias móveis. Né? Claro que esse ciclo existe outros marcos, né? Mas quando a gente discute, a gente entende que são esses 4 grandes vieses que determinam o sucesso dessa implantação dessa nova tecnologia. Bom, quando a gente está falando de tecnologia móvel, né, a disponibilidade de espectro, sem ele nada acontece. Né? A cobertura de rede, se uma cobertura adequada, de fato, você não tem um grande desempenho. A disponibilidade, a diversidade de terminais e também o preço desses terminais. E, claro, ofertas e um modelo de negócio aderente a essa nova tecnologia. Né? Qualquer desequilíbrio nesse ciclo, ele tipicamente faz com que uma tecnologia ele tenha uma aderência menor,
possa demorar mais para ser massificado, quem sabe até um insucesso. Mas, claro, no meio desse caminho, essa rota, né, esse ciclo de sucesso, ele pode ser ajustado. Por que a gente traz muito esse ciclo, né, de sucesso na implantação de tecnologia? Agora, muito mais hoje no 5G, porque, de fato, né, o 5G é a primeira tecnologia, quando a gente olha basicamente para a oferta e modelo de negócio, ela é totalmente diferente do que a gente viveu no 4G. Né? Quando a gente fala de diversidade de espectro, tem muita similaridade com o 4G e as outras tecnologias. Quando a gente fala de cobertura, é igual ao 4G, a gente precisa ter cobertura ampla. Preços de terminais é idem. A tecnologia sobrevive sendo dispositivos acessíveis, mas o 5G, a gente já viu que a primeira etapa de 5G, isso é uma visão global, ela iniciou com uma visão muito similar do 4G, que é levar o broadband para B2C, e o modelo de negócio para o B2B é o que não gerou escala, e em muitos cenários globais se criou uma oferta e um modelo de negócio para o B2B, que é a grande transformação, depois da implantação da tecnologia. Né? E por isso, que de uma forma muito ampla, a gente fala que, de fato, o 5G é a grande etapa para a gente olhar para o futuro que o 5G nos traz e que tem muitas lições aprendidas, um aprendizado muito grande. E quando a gente começa a falar sobre países continentais, que agora a gente inicia alguns cenários muito legais aqui, é importante conhecer esse mercado, a cobertura de rede, ela talvez seja um dos maiores desafios. Se olhar com uma visão de como a gente interpretava, né, levar o 4G para as pessoas, tudo ok, segue no mesmo formato, mas quando a gente olha uma visão que a gente fala desse futuro, que é por que o 5G chegou, por que o 6G vem, que a gente fala de sociedade, tudo em todos os lugares, independente do território, a cobertura de rede em países continentais ela é mais complexa. E os desafios são diferentes. E aqui, para a gente começar a nossa introdução, discussão, eu trouxe alguns exemplos de alguns países continentais, todos muito conhecidos por vocês. A gente fala do Canadá, Rússia, Estados Unidos, China, Brasil, Austrália, e todos possuem alguma similaridade, além do grande território. Quando a gente olha todos os países aqui, possuem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, mas algumas características importantes que elas vão determinar como é que foi o nosso passado, como a gente olha para o futuro, são muito parecidas nesses países. Você tem uma população urbana, muito densa. No geral, essas populações urbanas, elas estão, a população geral está muito mais de forma urbana. A gente pode ver o Brasil, 85% da população de forma urbana, Estados Unidos muito próximo, Canadá, a China tem uma diferença muito maior, mas a população urbana ela é de forma predominante. Uma segunda característica muito parecida em todos esses países em nações continentais é que, tipicamente, grande parte da sua população está situada nos seus lineares, nas suas fronteiras, sejam terrestres ou nos seus litorais. É uma outra similaridade. Uma outra similaridade é que, geralmente, a população urbana está concentrada numa pequena porção de todo o território. E, por último, é que, de fato, todo o plano de incentivo, de construção de cobertura de novo, ela foi focada nas pessoas, que é o que a gente viveu no 4G. E onde a gente foca onde estão as pessoas, nessa grande ou pequena área que tipicamente está a população. E aqui, trazendo uma lupa, o Brasil é uma comparação muito importante, e aqui mostra um pouco dos desafios, e porque hoje operadoras, agências regulatórias e países já começam a pensar de uma forma diferente de como levar conectividade de qualidade, diferente do que a gente pensou como 4G. Como vocês viram no slide anterior, no Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas quando a gente tenta separar aqui, quase 55% dessa população, ela vive até 150 quilômetros do litoral, aqui em azul, destacado. Quando a gente olha para a população que vive nas fronteiras, no amarelo, são 5% dessa população vive aqui, e a gente fala que o restante da população estaria basicamente distribuído no centro desse país. Bom, isso aqui é algo muito similar com os outros países continentais,
não quer dizer que o centro desse país, né, desse território, não é uma área produtiva, não é uma área com alto desenvolvimento ou que não necessite uma cobertura. Mas, tipicamente, as pessoas estão discutindo esse formato por diversos outros pontos. Mas o ponto que mostra muito nosso cenário de hoje é que, no caso do Brasil, 85, quase 85% dessa população ela vive em áreas urbanas, mas a área urbana hoje no Brasil, né, ela representa menos de 2% do território. Né? E quando a gente tem o pensamento de levar uma cobertura de rede móvel, pensando unicamente como um desafio de levar onde estão as pessoas, e é assim, esse é o cenário hoje, ele não está errado, o que a gente olha para o futuro, tipicamente a gente tem uma cobertura muito densa em pequenas proporções desses territórios continentais. Então, o desenvolvimento, a massificação, a transformação, tipicamente, no meio desses países, ela ocorre em uma velocidade menor, ou as oportunidades elas são deixadas de lado. Né? Isso é um exemplo muito próximo, né, que eu trouxe uma comparação também dos Estados Unidos. Né, aqui é apenas uma comparação de onde está a população, né, versus densidade. 2 a cada 3 pessoas nos Estados Unidos também vivem nos limiares das bordas dos países, seja em outros territórios terrestres, ou elas também sejam na parte do litoral. Isso se replica em todos os outros países. E quando a gente tem uma visão, como eu reforço, uma visão de construção baseada onde estão as pessoas, está correto, grande investimento de cobertura, isso a gente vai ver aqui no que a gente vem mostrando, a gente vem pensando em levar unicamente onde estão as pessoas, e isso passa a mudar com a chegada do 5G, passa a mudar drasticamente quando a gente olha para o 5G, que é de fato levar a conectividade para as coisas, e aqui a gente vai poder falar de coisas não fixas, fixas, móveis, não móveis, transitórias ou intransitórias, e o meio desse país e desses países é extremamente importante. O que muda aqui, né, entre todos esses países, é o tamanho do desafio, é o tipo de desafio, né, que cada país tem, e aqui a gente vai mergulhar um pouco mais no Brasil. Bom, essa é uma foto muito importante, o cenário de infraestrutura de rede móvel no Brasil, e ela colabora com o que a gente vem falando sobre posição das pessoas no espaço territorial, sobre cobertura de território, e aqui uma visão sobre população. Não fala de qualidade, aqui basicamente é cobertura de rede. Hoje, todos os municípios brasileiros possuem algum tipo de cobertura de rede, seja 2G, 3G, 4G, 5G. Não fala de qualidade, não fala se é 100% do território, tem algum tipo de sinal. Né? São 5.570 municípios no Brasil. Quando a gente olha para localidades, e aqui é no conceito de visão Brasil, a gente separa áreas urbanas, sempre conurbados, de áreas rurais, áreas não rurais, distritos. A gente já vê, quando tem uma visão territorial, que 33% dessas localidades estão totalmente desconectadas. E aqui a gente já começa a entender os gaps quando a gente olha para o futuro, né? E o que muda o tamanho desse gap de cobertura basicamente, em alguns países estão mais avançados, outros menos avançados. Quando a gente olha aqui para a população, é o que a gente reflete hoje, né? Onde está na rede de cobertura típica, na rede tradicional, tower cells, áreas urbanas, etc. Hoje, quase 93% da população brasileira tem algum tipo de cobertura. A gente está falando aqui que quase 7,4% não tem qualquer cobertura. Pode parecer pequeno, mas isso representa quase aí, 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões de pessoas, sem qualquer nível de sinal. Ponto importante, onde elas residem, onde elas estão, onde é o seu local fixo. Então, significa que 15 milhões de pessoas, na sua residência fixa, no seu local fixo, não tem cobertura de rede móvel. Não quero dizer que ela não tem cobertura de outra tecnologia, como a rede fixa, etc. Mas quando a gente olha para a visão móvel, isso é muito importante. Quando a gente quebra isso aqui em áreas rurais, urbanas, a gente vê e colabora que, de fato, nesses países continentais, quando a gente olha para o 4G, a gente sempre desenvolveu o poder de construção, a visão de construção de cobertura de rede, baseado nas pessoas, e as pessoas estão nas áreas urbanas. Né?
Quando a gente olha no Brasil, aqui quase 100% da população urbana, lembrando 85% de toda a população, dos 203 milhões, possui cobertura. Não estamos falando de qualidade, né? Quando a gente olha para a população rural, né, a gente vê que quase 50% da população rural brasileira ela não tem qualquer cobertura. Então, os desafios são diferentes. Aqui ela está muito longe de uma transformação, porque o sinal da rede móvel nem chegou nessa população. A gente nem consegue ainda pensar em território, porque as pessoas ainda não receberam esse sinal. E aqui, quando a gente olha para um outro eixo de infraestrutura muito importante em qualquer país, e aqui um exemplo das rodovias federais do país. Hoje no país conta com quase 121 quilômetros de redes de rodovias federais, que é um grande eixo logístico do centro do país, principalmente. A gente fala em produção, em agronegócio industrial. Quase 32% dessas rodovias, elas não possuem qualquer nível de sinal de rede móvel. Aqui, quando a gente traduz isso para quilômetros, né, a gente está falando de quase uma volta à Terra, está desconectado. Né? Um grande desafio de infraestrutura, e como eu comentei, o tamanho desse desafio ele reflete o mundo de acordo com cada país, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando a gente olha para a infraestrutura de móvel que suporta tudo isso que a gente vem falando, o Brasil hoje conta com quase 100 mil estações rádio base, né? A gente tem um alto nível de compartilhamento, tipicamente na sua grande maioria são tower cells, e quase 22% dessas estações, 20 mil estações já contam com 5G habilitado, né? E o restante ainda conta com as outras tecnologias. Aqui é um dos primeiros desafios também, que a gente vê nos outros mercados continentais, basicamente em todos os mercados que vêm implantando 5G, que a tendência é que você passe a necessitar de uma quantidade muito maior de estações, né, para cobrir o mesmo território, ou para gerar qualidade e cobertura, quando tiver para o 5G, ou também para pensar já no futuro daquela sociedade avançada. Né? O que muda nos outros países, nas comparações que a gente vê diferente, é o tipo de desafio. Alguns estão com o desafio de melhorar a qualidade, outros já estão com o desafio de levar mais cobertura mais próxima dos dispositivos, já pensando numa cidade, mas o desafio de levar a mobilidade para os interiores ele é igual para todos os países. Né? Então, a gente estima aqui no Brasil que um cenário ideal seria ter pelo menos 300 mil estações, independente do modelo, Tower Cell, Small Cell, ou o que for. Então, aqui, esse é um mapa que ele vai mudando, o cenário brasileiro vem mudando, vem evoluindo, né? A diferença é a velocidade que essa infraestrutura para suportar, né, aquele futuro, né, o tempo que isso vai levar. E aqui a gente vê países mais avançados, menos avançados, países continentais também. O grande ponto de atenção é que nós, como sociedade, precisamos que, de fato, essa estrutura que suporta o futuro esteja pronta quando esse futuro chegar, né? Porque a gente entende que aquela sociedade avançada, o futuro que a gente vê para tudo que tem nos próximos anos, é uma grande transformação quando a gente olha para a sociedade e os países, as pessoas não podem perder essa janela de oportunidade. Então, ter uma infraestrutura preparada é importante. E é aqui achar soluções de como levar, né, essa conectividade, essa mobilidade que ela vai acontecer para todos os territórios, né, de uma forma diferente do que a gente vem fazendo, talvez seja o ponto mais importante. Né? E aqui, conectando, né, sobre os tipos de desafios, né, de rede móvel, né, aqui tem um comparativo, e aqui não fala de cobertura, diferente do que a gente falou antes. A gente falou sobre cobertura de território, falou sobre cobertura onde as pessoas estão. Aqui, qual de fato é a experiência que o usuário tem, onde ele tem sinal, onde ele tem rede, e qual é o tempo médio que o sinal está disponível para esses usuários. No Brasil, aqui é uma pesquisa recente, feita pelo OpenSignal, né, das operadoras que foram monitoradas no Brasil, medidas. O pior cenário aqui, o usuário brasileiro passa em média 95% do tempo conectado, os outros 5% sem sinal.
e quando a gente olha no melhor cenário brasileiro, né, 95,7. Aqui já mostra que o desafio do Brasil, ele também é urbano, quando a gente fala sobre mobilidade, sobre o futuro, mas diferente aqui quando a gente olha para os Estados Unidos ou para o Canadá, o desafio de qualidade, né, onde tem rede, porque aqui a gente está medindo onde tem rede, ele é muito menor do que o Brasil. Não quer dizer que ele não exista, mas o desafio de levar a cobertura, ou melhorar a cobertura da rede móvel, em países como Estados Unidos e Canadá, ele tem um foco de preparar seus centros urbanos para corrigir problemas pontuais de qualidade, preparar seus centros urbanos para suportar o que a gente fala lá de futuro, né? Sociedade conectada, que é uma densidade maior de cobertura, mas também o desafio de interiorização, de como levar aonde não tem sinal ainda. No Brasil, além disso, esses desafios que a gente fala em Estados Unidos e Canadá, o Brasil ainda tem o desafio, né, de melhorar a qualidade do sinal onde já tem. Né? Isso também está muito conectado, como a gente falou, né, na necessidade de ampliação de outras estações, né, no país. E aqui a gente tem alguns outros cenários, de alguns outros países que têm alguma similaridade, seja em população, seja em economia, etc., para a gente entender enquanto o mercado está navegando, qual que é o tipo de desafio. Né? Por isso que eu venho falando desde o início, né? Em países continentais, os desafios são os mesmos para todos, iguais, independente da economia do seu continente. O que muda é qual que é o tamanho desse desafio. Né? E aqui, complementando, né, como a gente fala muito sobre 5G e etc., a gente gosta de acompanhar como é que, de fato, né, está a preparação de alguns países, de algumas cidades, para receber essa nova tecnologia, e aqui com uma visão de cobertura, né, e aqui muito lado preparando para aquele futuro que a gente fala como sociedade, né, sociedade avançada, transformação digital, imersão e experiência. E aqui eu trouxe um comparativo que mostra, né, o quanto a tecnologia, quanto a infraestrutura para suportar o 5G, que eu falo desde o início, é o pilar para essa transformação. A gente tem que aprender muito com essa evolução. Uma comparação entre Brasil e China e também uma comparação entre duas cidades importantes nesses dois países. Né? Brasil, né? Esse número muda todos os dias, né, quando a gente fala de estações, mas aqui é uma foto, né, do início do mês. Como eu comentei desde o início, 203 milhões de pessoas, 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 20 mil estações 5G. E aqui a gente começa a olhar alguns indicadores importantes. Né? Numa média, né, que aqui a gente inclui todo o território brasileiro, mesmo o território que não tem rede hoje, a gente tem na média aqui uma estação 5G cobrindo 425 quilômetros quadrados. Claro que aqui já leva hoje em consideração áreas que florestas, outros centros que de fato não tem, né? Mas aqui é um nível de comparação que a gente vai para a China, né? Que também tem uma proporção rural de território diferente do Brasil. Hoje a China, como país, já conta só com estações 5G, 3,5 milhões de estações 5G. E nessa mesma proporção, para a gente ter uma comparação de fato real, considerando todas as características do território, a gente faz uma média que já tem uma estação a nível país, a cada cobrindo 2,7 quilômetros. E quando a gente desce aqui, que são outros indicadores importantes para a evolução do 5G, no Brasil hoje a gente tem 10 estações a cada 100 mil habitantes, 5G, na China 245, e a adoção de 5G, ela está quase na casa de 9%, uma média, né, do país, e na China, já como médio país, já está na casa de 47%. Mas aqui leva em conta, em consideração, todos aqueles desafios que a gente tem de território ainda, né? Então, nessas médias, nessas comparações, todos aqueles territórios que ainda não têm sinal, eles fazem parte dessa conta. Por isso que a gente traz uma segunda comparação, muito importante, olhando para localidades urbanas, que a gente destaca esses desafios de território, né, que eles podem ser um pouco diferentes em cada país. A gente tem uma comparação com a evolução de São Paulo e Xangai. Em São Paulo, hoje, aí, uma maior cidade brasileira, né, cidade, não região metropolitana, conta aí com 11,4 milhões de pessoas, 1.500 quilômetros quadrados de área, né, e conta com 3
e 100 estações 5G. Se você tenta fazer uma média hoje, as estações 5G aqui na cidade de São Paulo cobrem uma área média de 491 km². Não quer dizer que isso é realidade, né, na distribuição, mas a gente já tem aqui 27 estações a cada 100 mil habitantes e uma adoção aqui de 13, quase 14%. É uma foto totalmente diferente, porque aqui a gente isola esses fatores continentais. Né? Qual é o grande ponto? Quando a gente olha para Xangai, né, uma cidade territorial maior, com a população maior, mas o nível de urbanismo é idêntico. A gente já tem em Xangai, esse é o último número divulgado, que iniciou em 2024, 92 mil estações 5G. Isso, na média, já traz a gente por uma média de uma estação 5G cobrindo 69 metros quadrados. Né? E aqui uma média de 350 estações 5G a cada 100 mil habitantes. Já é uma adoção, né, de quase 41%. Significa que quase 41% dos acessos em Xangai já usam 5G. Quais são as grandes mensagens, né, dessa comparação que a gente faz aqui? Se criar uma comparação para dizer que um país está bom, o outro está ruim, um está evoluindo mais do que o outro. Aqui é qual o nível de proximidade que países continentais, ou cidades 100% urbanas dos países continentais, estão daquele mundo preparado para o futuro, quando a gente fala de sociedade avançada, quando a gente fala de qualidade e de conectividade para tudo. Né? E hoje tem um Magic Number, que a gente fala sobre 5G, que qualquer localidade que já passe a ter uma densidade de uma estação 5G cobrindo qualquer densidade de menor do que 100 metros quadrados, é uma cidade que está praticamente pronta para receber uma cidade inteligente, sociedade avançada, uma localidade que basicamente aguarda aquelas outras etapas, né, que a gente fala do ciclo, porque a gente já venceu o espectro, já falou sobre cobertura, agora a gente precisa dos devices, de diversidade de devices, e a gente precisa também de ofertas. O Brasil, né, quando a gente olha naquele círculo de sucesso da implantação, a gente já usufruiu o espectro, que fez muito bem aqui no país, mas a gente não resolveu os problemas de cobertura para pegar para o futuro, e a gente sofre ainda os problemas de desafios de devices, que é global, né, e também o modelo de negócio. Então, aqui mostra uma foto também que a tendência é que países vão usar soluções diferentes para levar conectividade para todos os lugares. Né? Não existe um modelo único, não existe uma pílula única, e não dá para dizer que um país vai usar uma tecnologia complementar em X% dos seus acessos ou Y%, o que muda aí, a gente leva para outros fatores também, como economia e outros desafios. Mas a gente não pode esquecer, né? Como eu falei lá no início, o 5G já trouxe um efeito muito positivo no Brasil, quando a gente olha para o mercado de B2C, para o consumidor, né? E aqui sendo muito específico para a banda larga. Né? Isso aqui é uma foto, né? O início da implantação do 5G standalone no Brasil começou em julho de 2022. Né? E aqui eu trago para vocês uma foto de quase 2 anos. Né? A gente sai do país uma média, né? E aqui é muito importante fazer uma média de país, de nação, que inclui todas as tecnologias, 3G, 4G, o próprio 5G. Na média no país, a implementação do 5G tinha uma velocidade média nacional de 22,5 megabits de download. Quando a gente olha 2 anos depois, a gente está falando de um aumento de 149%. Isso é muito impactante, porque se você olha uma foto de uma média crescer 150%, mais de 240 milhões de acessos, né, 203 milhões de pessoas, é muito significativo e fica muito óbvio o efeito, né, do 5G na melhoria da experiência das pessoas. Mas quando a gente coloca uma lupa em localidades, né, onde o 5G já tem uma densidade maior, como a gente olha para São Paulo, o efeito de 5G, né, para as pessoas, quando a gente olha para a velocidade de experiência, já aumenta drasticamente. São Paulo, antes da implantação do 5G, tinha uma média de 25,3 megabits, um pouco maior do que a média nacional. Né? E hoje, quase 2 anos depois, de novo, entre todas as tecnologias, tem um aumento na velocidade de 410%. Se a gente destaca que só o 5G, né, a gente vê para quem acompanha
os cenários, diversas cidades brasileiras estão entre as top 10 cidades com melhor desempenho, exclusivamente quando a gente olha para o 5G, mas quando a gente fala de países, de nação, é importante ver essa média e o efeito. Qual é o grande ponto? Como eu falei lá no início, se cria uma expectativa muito grande de transformação, né, do 5G, né, e sempre falando como sociedade, e de fato essa melhoria de experiência de navegação com o 5G, ela não é a grande transformação, e acho que muitos de vocês, durante muitas vezes, amigos ou em eventos perguntam que de fato o 5G ainda não transformou a vida das pessoas. Claro que, de fato, o que aconteceu em 3G e 4G é que, quando chegou o 4G, habilitou um novo mundo de internet, com mais velocidade, com chama para LTE, transformou as vidas das pessoas. Essa mesma sensação que a gente teve quando saímos do 3G para o 4G, com pessoa física, a gente não vai ter no 5G. Esse efeito, o impacto de pessoas, ele vai vir via o B2B, que indiretamente vai afetar, né, o nosso dia a dia. Então, aquela construção de cidades inteligentes, transformação industrial que vai impactar nosso dia a dia, a mudança na economia que vai iniciar pelas empresas, ela sim vai trazer um impacto para as pessoas de uma forma muito drástica. Por isso que a gente fala sobre automação, inteligência, sobre saúde, sobre imersão, e aqui a gente bota todo aquele leque de novas tecnologias para montar, e por isso que os consumidores cobram esse impacto, e ele vai acontecer, como a gente fala, provavelmente de forma massiva lá no 6G, mas a gente precisa estar com a infraestrutura pronta, né, para suportar, de fato, isso aqui. Bem, mas como, né, esses países estão adotando soluções, né, para resolver esses problemas que eles são urbanos, né, porque a gente viu, esses países continentais, tipicamente as pessoas estão morando de uma forma fixa nos centros urbanos, o centro urbano é uma pequena faixa de território diferente de cada país, os problemas rurais em áreas remotas. Né? E aqui, em todos esses países continentais, existe uma similaridade, e ela pode refletir em outros países, né, menores também, mas ela fica muito evidente nesses países continentais, e eu gosto de trazer esse ciclo de game changer na ampliação de cobertura da rede móvel. E aqui a gente vê o que todos têm em comum é uma grande aceleração na melhoria de cobertura de rede, seja para melhorar a qualidade, né, nos centros urbanos ou para ampliar a nível de sinal de cobertura, olhando para o futuro, usando small cells e soluções de street level. Né, isso fica muito evidente na China, um grande crescimento na China, não é pelo modelo tradicional de cell towers, isso também acontece no mercado americano, no Brasil ainda é muito tímido. Né. A gente vê como complemento o uso de redes não terrestres para ampliar a cobertura tradicional de rede móvel e também habilitar novas soluções e novos mercados. E aqui é um grande ponto. Né? Países continentais, na sua grande maioria, já entenderam que o modelo de construção hoje, que é sempre focado em levar cobertura de rede onde estão as pessoas, que geralmente são centros urbanos, não serve mais para o futuro. Usar esse modelo de construção para tentar cobrir todo o território de cada país, ou ele vai se tornar economicamente inviável, né, ou ele vai ser inviável de uma forma, pensando no meio ambiente, um impacto ambiental muito grande. Então, a gente fala, diversas localidades, a gente gostaria de ter um acompanhamento, mas o impacto ambiental, principalmente hoje que é muito evidente, pode fazer com que o modelo que a gente sempre construiu não sirva. Então, todos já entenderam, né, e depois a gente vai ver alguns números aqui, que o uso, né, de redes não terrestres vai habilitar essa formato de conectividade global. E também, nesse conjunto, o FWA, né, resolvendo os grandes problemas urbanos, né, quando a gente fala de infraestrutura, localidades muito verticalizadas, problemas de infraestrutura, né, como o acelerador do go-to-market para o âmbito rural, também para o B2B. Né? Então, todo mundo a gente olha para o futuro, a gente pensa o B2B como número um, não mais apenas atender as pessoas. De novo, o grande impacto ela acontece no B2B e reflete diretamente nas pessoas. E outra similaridade nisso aqui é que esse ciclo que vem se mostrando como sucesso para levar tudo para todos,
ele está vindo por uma engrenagem de programas de aceleração que eles envolvem, de fato, a iniciativa pública, a iniciativa privada, né? E qualquer falta nessa engrenagem, a tendência é que ele não funcione. E como eu comentei no início, aquele futuro todo conectado digital, ele vai acontecer. E quando ele chegar, nós, como sociedades, vamos poder resultados espetaculares para a nossa vida, como sociedade, como economia. E quem ficar para trás desse desafio, ele começa pela infraestrutura, resumindo que as pessoas desse país, desse continente, elas vão demorar mais para colher esses benefícios. Né? E quando a gente olha para redes não terrestres, muitas pessoas lembram daquele anúncio feito pela T-Mobile, Starlink, quase 2 anos atrás, sobre o desejo de usar soluções device-to-device, terrestres, usando rede via satélite de uma rede não terrestre, usando mobilidade, e a gente muitas vezes acreditava na massificação disso. E hoje o mercado já vem mostrando que o uso de redes não terrestres, né, o NTN, que é o complemento, né, desse formato, como um complemento das redes terrestres tradicionais, ele é inevitável. Ele é inevitável no nosso mercado, tanto como eu falei, pelos impactos ambientais, como os impactos de aceleração econômicos, mas nesse meio termo, nesse meio tempo, já se existe agora a aceleração, torna muito mais evidente, o uso de soluções IoT via redes NTN. Né? E aqui é um grande ponto, porque o IoT NTN ele abre novos mercados, né? E ele habilita a gente desenhar novos serviços, soluções que eles não existem hoje, a gente não entende que existe essa demanda. E aqui, diversos países já discutem, por exemplo, que o desligamento de uma rede 2G, 3G, que carrega grande parte do IoT desses países, possam utilizar mecanismos como as redes não terrestres como uma forma de salto de tecnologia. Então, esse é um mercado que a gente gosta muito desse slogan, né? Que foi é a fronteira final para a conectividade global. Isso vai acontecer. Né? E o mercado vai mostrando para isso. Hoje existem estimativas, né, de mercado que isso vai envolver 30 bilhões de, de dólares até 2032. Isso, para mim, é um número que vai crescer, vai ser redesenhado ano contra ano, porque a gente ainda não tem grandes soluções comerciais em andamento, diferente do FWA. Mas o grande ponto é que a gente já vê um grande número de operadoras, né, fazendo acordos específicos, né, com operadores de satélite, de NTN, para começar a levar seu tipo de serviço de rede móvel como forma complementar. Né. E nesses países continentais, a grande maioria deles já, as agências regulatórias já começaram a criar iniciativas para explorar esse tipo de serviço. O Brasil, né, ontem mesmo, foi a publicação do Sandbox, que habilita o início de testes, né, de uma forma muito remota de MVP, para soluções satelitais, não terrestres, direct device. Então, uma novidade super nova que ocorreu ontem. Outros países já estão mais avançados, né, quando a gente olha para Canadá e Estados Unidos, que o modelo já está quase pré-comercial. Né? Então, a gente já vê que o impacto de grandes operadoras em praticamente todos os continentes, operadoras com grande representação, que elas já entendem que essas soluções elas são um caminho de levar a conectividade para todos os locais, né? Seja no eixo logístico, seja no eixo de produção, seja locais temporários, seja locais que são foco de turismo, o que for, porque o futuro vai precisar disso. E quando a gente olha para o FWA, né, aqui naquele nosso triângulo de transformação, o FWA vem se mostrando, né, e aqui eu também gosto de usar um outro slogan, que a gente entende que o FWA é a melhor solução e a solução mais rápida para criar valor quando a gente olha para cidades inteligentes, a gente fala de B2B aqui, sociedade, áreas rurais e resolver problemas urbanos. Né? E a Ericsson compartilhou há pouco tempo um estudo super bacana, estudo no final de 2023, provavelmente ter uma atualização nas próximas semanas, que a gente deve atingir 330 milhões de conexões FWA até 2029. Né? Isso aqui, 85% devem ser via 5G, a tecnologia superior, mas ela vai representar 18% de todas as conexões de banda larga fixa no mundo. Né?
A gente vê que a tendência ela, é muito grande, é um mecanismo de resolver problemas urbanos, resolver as dificuldades locais muito verticalizados para de infraestrutura, mas também é uma forma de acelerar o go-to-market em áreas rurais, isso de vê-los que isso pelo mundo, né? E também já é a próxima etapa para habilitar o B2B. E claro, né, caso mais conhecido que a gente tem de sucesso do FWA ainda é uma visão B2C, consumidor final, mas isso está mudando, é o caso dos Estados Unidos, né, e alguns números mostram isso, né, a T-Mobile e a Verizon adicionaram aí 3,6 milhões de assinantes em 2023 via 5G FWA, em 2022 foi um pouco menor, mas o que chama a atenção aqui é que a adição líquida, né, dessas operadoras, quando a gente olha para a banda larga fixa, o FWA foi responsável por 99% da adição líquida dessa operadoras em 2023. Quando a gente compara em 2022, o 5G FWA era 90% do net ads dessas operadoras. Quando a gente olha para 2020, 20%. Qual é a mensagem aqui? Né? O 5G e a estratégia, o 5G FWA, a estratégia para cada país e continente, cada mercado, ela é diferente. Mas quando a gente mergulha no mercado americano, por que está tendo um sucesso tão grande? A gente destaca duas coisas. É a tecnologia que está, de fato, acelerando a tomada de mercado, né? Quando a gente olha para os números, os locais, o formato, de como Verizon e T-Mobile vêm se destacando, é pela aceleração de mercado e também pela capacidade de levar uma oferta de um novo serviço de uma forma muito rápida, né, para vários locais, urbanos e não urbanos. Isso mostra muito quando você olha as operadoras mais afetadas, né, de cable modem. E, por outro lado, a primeira jornada de levar a banda larga de alta capacidade para áreas rurais, que é um grande caminho que as duas operadoras também vêm explorando no mercado americano, né, e vem trazendo muito sucesso. E quando a gente compara, né, de onde os acessos estão saindo, para qual mercado estão indo, a gente vê que, de fato, go-to-market, a melhoria de qualidade, atendimento em áreas que ainda não são atendidas, são que de sucesso nos Estados Unidos. Mas o mercado já começou a entender que a próxima fase é explorar o B2B, e isso deve acontecer agora nos próximos anos. E aqui, o mercado, essa solução nos Estados Unidos que vem acontecendo, ela acaba se tornando uma referência para diversos mercados. E aqui, a estimativa desse market size para a FWA já está muito mais maduro, né? A gente já fala aqui na casa de quase 180 bilhões até 2030 de forma global, e a gente viu 6 bilhões em 2022. Quando a gente fala sobre esse mundo totalmente digital, o que a gente vem falando aqui, que é qualquer país vai ter que se preparar para esse mundo digital, ele é inevitável. Os desafios maiores são para os países continentais, o que a gente veio falar hoje aqui. A gente falou sobre esses mecanismos, né, que esses países continentais estão adotando para, de fato, levar tudo para todos. Não dá para comparar o tamanho do desafio de cobertura de rede do Brasil, Estados Unidos, com a Coreia do Sul, com o Japão, são desafios totalmente diferentes. Mas hoje, e aqui a gente gosta de compartilhar muito, talvez a gente se encontre num momento sem precedentes, quando a gente olha para a rede móvel, uma visão global, e talvez essa seja a última década que a gente não vai ter, ou vai deixar de contar com uma cobertura global de rede móvel, de alta confiabilidade, capacidade de densidade, e aqui a gente compara com o 5G, e talvez essa seja a última década que o mundo fique desconectado sem mobilidade. Né? Porque todas as tendências que a gente vê de uso de tecnologia, tanto no formato tradicional terrestre, NTN, acelerações com FWA, mostram que a gente está na porta de ver um mundo totalmente conectado e totalmente móvel. E a mensagem, por isso que a gente fala sobre oportunidades, é que essa jornada de transição, e aqui no gráfico, na figura no lado esquerdo, isso aqui é um retrato de uma foto ali territorial de onde o mundo hoje contém cobertura de rede móvel. Está para ver de território, que a grande parte do globo ela não tem cobertura. Não significa que não tem demanda, não significa que não tem oportunidade. Nessa próxima década que, de fato, a gente entende que a gente vai ter, para um cenário da nossa realidade do futuro, vai abrir uma janela de oportunidades para a gente explorar soluções inovadoras
muito grandes, atender demandas reprimidas, né? Mas também é uma grande janela que ela vai afetar todo o ecossistema, que talvez seja a nova fase em que a gente vai precisar criar novas necessidades e serviços que elas não existem hoje, né? Muitas áreas desconectadas provavelmente vão gerar demandas no futuro que a gente não imagina, não cria, e daqui a 10 anos ela seja o novo normal. Ainda mais, né, nesse novo cenário que a gente vê de mundo globalizado, a gente vê uma grande preocupação com monitoria de meio ambiente, clima, desastres. Nesse novo cenário global, que a gente vê uma transição cada vez mais de pessoas e indústrias de áreas urbanas para não urbanas, e, claro, resolver os gaps de cada país. Então, essa é uma janela muito importante, né? Naquele triângulo que eu mostrei para vocês, pode ser que daqui a 2 anos, amanhã, surja um novo mecanismo para acelerar isso, mas a gente vem entendendo que os países e as operadoras estão seguindo esses 3 pilares. China a gente vê muito claro, os Estados Unidos vê muito claro, o Brasil começando a acelerar, para de fato levar a quantidade de tudo para todos, que é um caminho sem volta. Então, por isso que a gente entende que é uma oportunidade enorme para o ecossistema envolvido, e essa é uma janela que a gente entende que é uma década de muitas oportunidades, de grandes desafios, e aqui o trabalho que a gente tem como sociedade, como advisors, é ajudar a criar incentivos tanto de forma privada e pública para que a gente consiga preparar a infraestrutura dos nossos países para suportar o que vem para o futuro. Como eu comentei, né, o futuro vai acontecer, aquilo que a gente vem apresentando sobre o avanço, ela vai acontecer, o que muda é o tempo, e o que vai mudar também é os países, né, a velocidade que os países vão começar a absorver essa mudança de vida e sociedade como a gente vê hoje. É isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, né, sobre esses desafios, compartilhar com vocês uma visão mais de mercado, de tendência, de futuro, e a grande mensagem final aqui é que, de fato, a gente tem uma oportunidade única, desafios enormes, são diferentes para cada país, mas a gente tem aqui, de novo, tecnologia não é mais o grande desafio, o desafio é como inovar e como massificar essas transformações. De novo, muito obrigado. Zé Felipe, muito obrigada pela sua participação, pela sua apresentação. A gente abre agora para as perguntas da audiência.